O que a Bíblia diz sobre namoro e compromisso? Apesar da palavra namoro e compromisso não estarem na Bíblia, temos nela alguns princípios que os cristãos devem seguir durante o período anterior ao casamento. A primeira coisa que devemos compreender é que devemos nos distanciar da visão corrente no mundo sobre o namoro, pois as diretrizes de Deus contradizem as do mundo. Como alerta na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, a sociedade nos diz que devemos namorar o quanto quisermos, indo de pessoa em pessoa o mais que pudermos. Porém, ao invés disso, devemos descobrir com que tipo de pessoa estamos nos relacionando antes de termos um compromisso. Devemos descobrir se essa pessoa já recebeu um novo nascimento no Espírito Santo e em Cristo, como está em João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Se ela compartilhar o mesmo desejo de também ser como Cristo, porque isto é importante ao procurar um cônjuge, um cristão deve ser cauteloso e não se casar com um incrédulo, como está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Por isto, pode enfraquecer seu relacionamento com Cristo ou comprometer seus princípios e padrões. Quando estamos em um relacionamento onde haja compromisso, é importante que nos lembremos de amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Dizer ou crer que a outra pessoa é o seu tudo ou a coisa mais importante de sua vida constitui idolatria, que é pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e Colossenses capítulo 3, versículo 5. Além disso, não profane seu corpo tendo relações sexuais antes do casamento, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e também a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Imoralidade sexual é pecado, não apenas contra Deus, mas também contra seu próprio corpo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. É importante amar e honrar aos outros, assim como amar a si mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 10. Isto é verdadeiro no relacionamento de namoro ou de casamento. Seguir estes princípios bíblicos é a melhor maneira de ter um alicerce seguro para o casamento. É uma das decisões mais importantes a fazer na vida, pois quando duas pessoas se casam, elas se unem firmemente uma à outra e se tornam uma só carne, que deve ser algo permanente e inseparável, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e Mateus 19, versículo 5. Que o que acontece também, o que ocorre dentro do contexto da nossa cultura é uma prostituição disfarçada. Isso ocorre muito também nas igrejas, em que o indivíduo, o homem ou a mulher, acaba namorando com a pessoa durante um certo período de 1 ano ou 8 meses, por aí, depois acaba se separando e depois acaba se relacionando, entrando em um novo relacionamento sem compromisso e acaba namorando também devido a um prazo de 7 meses, por exemplo, e depois se separa. Passa um tempo solteiro ou às vezes nem passa um tempo solteiro, depois de 1 ou 2 semanas já está com outra pessoa e acaba namorando e depois não dando certo, segundo ele, e terminando. E nisso acaba namorando com um, com outro, com outro, até mesmo com boa intenção, mas depois acaba que ficando uma questão da prostituição, que fica com um e tem relacionamento, fica com outro, namora com um, depois com outro, ou a mulher, a garota que namora com um, passa um tempo, depois termina, namora com outro, fica tipo uma prostituição disfarçada. E a pessoa, muitas vezes, dentro da igreja, não percebe isso. Nisto que acaba depois se casando, porém, no passado teve vários relacionamentos que não deram certo, ainda que não seja de maneira planejada. Às vezes a pessoa até não planeja essa questão, não é a mesma pessoa que acaba se prostituindo, ficando com um e com o outro de maneira gratuita, que também existe 2 tipos de prostituição, aquela que a pessoa, o indivíduo recebe dinheiro em troca do sexo, da relação, mas também a prostituição de você usar o corpo em bel do prazer para poder se satisfazer com um e com outra pessoa diferente. No caso, na questão da quantidade, acaba ficando com várias pessoas e também é considerado, de acordo com a Bíblia, prostituição, que vem da palavra porneia,
que a pessoa acaba ficando com várias pessoas sem compromisso. Isto que é a palavra prostituição. Isso também acaba ocorrendo dentro das igrejas e também fora, onde a pessoa fica com várias pessoas namorando, porém acaba brincando com os sentimentos dos outros, se relacionando e acaba dando errado. Isso é normal, não dá certo o relacionamento. É sem planejamento e acaba ocorrendo isso. Porém, algumas vezes a pessoa até planeja esse tipo de prostituição. Então, de acordo com a escritura, a questão do namoro não existia na antiga aliança. No Velho Testamento, eles não namoravam, eles se conheciam e acabavam se casando. E hoje, nos dias atuais, ou até um bom tempo atrás, isto ocorre. Não é pecado essa questão, é só para se conhecer. A questão também é a fornicação, o sexo antes do casamento, que a Bíblia adverte, ok? Então, espero ter esclarecido esse assunto, que vocês tenham entendido. Deixa seu like, se gostou do vídeo, curte, comente e compartilha, ok? E até o próximo encontro.